Esporte em Foco. Opa! Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando o Esporte em Foco desta segunda-feira, hoje dia 19 de agosto de 2024. E eles por aqui já postos, o São Paulino, professor Chicão, boa noite. Boa noite, Jefferson, boa noite, pastor Rafael. Veio de novo com a árvore de Natal, mas eu estou muito bem com Muito ouvintes. bem. E com ele aqui o pastor Rafael, que todo de verde aqui, feliz da vida. Boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente com todos vocês ouvintes, com os nossos amigos aqui, Jefferson e Chicão. O Chicão tá meio triste aqui, ele tá tentando ficar feliz, mas ele tá meio triste. Mas eu tenho que dizer pra vocês que ele já até beijou o símbolo aqui do Verdão. Não, jamais. Gente, briga jamais. Aqui vai. Só fora do campo. O Palmeiras não ganhou, o São Paulo que perdeu. Não vem com historinha não, levaram o vareio. Vamos embora. Vamos começar. Vamos começar o Esporte em Foco dessa segunda-feira. É hoje. Você pode participar através do 19910002810. Você pode participar aqui através do nosso WhatsApp. Vamos para as manchetes de hoje. Ô, Clever. E aí, Bia? Hoje teremos muitos assuntos para vocês. Pelo Brasileirão da Série A temos o empate do Vasco em Criciúma. O empate entre o Corinthians e Fluminense no jogo dos desesperados. A goleada do Botafogo no Clássico Carioca. A vitória do Verdão no Choque Rei. Pela Série B, a grande goleada do Guarani fora de casa. O empate na Bacia das Almas da Ponte Preta. A derrota do Santos e muito mais para você. Este é o Esporte em Foco desta segunda-feira, 19 de agosto de 2024, aniversário da nossa produtora do Segunda Opinião, Regiane. Um grande abraço para a Regiane que está aqui. Parabéns! Beijão, Rê. Fica com Deus. Beijão, Rê. Isso aí. Grande abraço aí para a Regiane, nossa produtora, que Deus abençoe a vida dela. E vamos lá então. Pelo Brasileirão da Série B, com golaço de Giovani, Avaí derruba Santos da liderança dentro da Vila e sobe na tabela na busca pelo acesso. Santos 0, Avaí 1. Gol do Giovani do Avaí aos 38 minutos do primeiro tempo. Um golaço do Giovani. Wagner Love já tinha perdido. Wagner Love. Que vergonha. Teve uma que ele chutou por cima que foi absurdo. Não, teve uma que foi para escanteio. Foi para escanteio, que ele mascou. Duas bolas que foram absurdas. Pelo amor de Deus. É brincadeira, Wagner Love. Você não é mais o mesmo. É uma vergonha, Você não é mais o mesmo. Não. Tá de brincadeira. O cara tá de brincadeira, pô. O cara domina, tava sozinho, domina. Não, mas o jogo foi um jogo até bom pro Santos. O Santos jogou até melhor que o Avaí. Estava vendo o scout aqui do jogo, como o Chicão gosta muito de falar. O Santos fazendo discípulos. Mas é assim que funciona. Tá certo. Né? Mas o Santos teve 67% de posse de bola. 16 finalizações. Eu não vou fazer análise do jogo não, gente, é só para fazer um comentário. 16 finalizações contra 6 do Avaí. E finalizações no gol. E no gol ainda teve parece que foram 6 no gol direto. Foram 7 no gol. 2 do Avaí direto, e o Avaí conseguiu com um golaço fazer 1-0. Tirou a liderança do Santos. O Santos caiu para segundo lugar com a vitória do Mirassol. Mirassol, que a gente sempre tá falando, Novo Horizontino, que nós estamos falando sempre. Estão lá, Mirassol em primeiro, Santos em segundo agora, Novo Horizontino em terceiro. Isso. Tá uma briga só da Paulista lá na Série B. Mas o Santos fez um jogo muito bom, mas não conseguiu vencer, e Carille nessas idas e vindas aí, não sei não se ele chega até o fim do campeonato. Hein, não sei não. Mandar um abração aí pra Elaine, pro Rafa, né, pro Clebão. Mandar um abraço pra galera aí que tá conectada aí também aqui no Instagram. Vamos lá. Falando nisso, você pode participar através também no nosso chat no www.radiofox.com.br. Maria Eugênia aqui dando o boa noite, parabéns pra Regiane, mandando um abraço pra Regiane também. Só focar uma coisa, esse Instagram, gente, é o do Chicão, do professor meu, Chicão. Fala o seu Instagram, Chicão. Fala o Instagram, Chicão. Prof.Chicão, sem o acento, 1973, que é a data
do ano que eu nasci. Vá. Queria mandar aqui um abraço pro Paulão. Não, era só falar o Instagram. Paulão também que trabalha comigo, Santista Roxo. Trabalha comigo lá na ponte. Um abraço, Paulão, aí, ó. Em breve estaremos com o Instagram da rádio, hein? Sim, se Deus quiser, em breve. Deus quiser. Se Deus quiser. Antes do Natal a gente tá com o Instagram da rádio. Até o final do Brasileirão nós vamos lá. No final do Brasileirão a gente vai estar com... Gente, a gente também não é tão bonito assim pra ficar no Instagram fazendo transmissão ao vivo, né? Vocês eu não sei, a Gabi acha que eu sou lindo, então vocês ficam no sonho. Lá em casa, a mulherada, somente minha mãe, né? Fui sair de casa agora, minha filha me viu com essa camisa aqui, ela olhou assim, apontou o dedo, Palmeiras! Quando ela tá aqui comigo, ela fala São Paulo. Não só porque você quer. Meu Deus. Melicinha, ó, virou Palmeiras agora. Gente, obrigado. Mas, gente, antes eu quero aqui prestar uma pequena homenagem, porque neste sábado o Brasil se despediu aí do apresentador Silvio Santos, um dos maiores ícones da nossa televisão. Mas enquanto o talento do apresentador na frente das câmeras é de domínio público, vale recordar um pouco da importância do empresário, o senhor Abravanel, para o futebol brasileiro. Na década de 1990, a Copa do Brasil era bastante deficitária para a CBF e muitos apostavam que a competição tinha dias contados. Sem interesse ou investimento da TV Globo, a direção da CBF pediu ajuda ao Kiko, proprietário do Sport Promotion, para buscar alternativas que viabilizassem a competição. Tendo como sócio na empresa o empresário e diretor de TV Paulo Roberto, que havia dirigido vários programas para o Silvio, juntos o convenceram a agendar uma reunião para levar a competição para o SBT. E foi lá que a Copa do Brasil se consolidou comercialmente com uma audiência épica de 54 pontos na final entre Grêmio e Corinthians. Sucesso absoluto de audiência e também na captação de patrocinadores. Temos aí uma marca que o saudoso senhor Abravanel deixa como legado ao nosso futebol e ao nosso Kiko e do Paulo Roberto também. Então, Silvio Santos também. Foi mesmo, lembrando aqui o início da Copa do Brasil, lá no SBT ainda. Isso. Nem era, se eu não me engano, era até TVS ainda. Na época era TVS. Era TVS ainda. O pior não é isso, o pior que eu tô enxergando ali no monitor, ele me põe uma marchinha ali que ele vai tocar. Eu vou tocar. Quer ver? Porque ele era corintiano. Não, ele era torcedor do Fluminense. Não, mas e ele fizeram a marchinha e ele adotou o Corinthians em São Paulo. Mas ele é Fluminense. Vamos ver. Pior que não quer entrar. Não. Gente, desculpa, eu não tenho culpa, eu nem mexi na mesa. Meu Deus. Não fez, nem aqui atrás nada. Também não tem buraco. Não tem nada pra gente enfiar o dedo aqui na mesa, não. Gente, ele queria colocar a marchinha, doutor, eu não me engano. Meu coração tem certeza. Não é essa que ele queria. Mas isso foi cantado em vários campos também, de outro jeito, né? A gente não pode cantar. Não pode cantar, isso daí não vai, não vai. Deixa. Não tenho culpa. Não vai. O som lá embaixo tá ligado do monitor? Tá tudo ligado. Mas todo mundo conhece a música aí que, né, utilizou o Silvio, corintiano, né? Não, declarado. Falei, torcedor do Fluminense. Ele adotou o Corinthians por causa dessa marchinha só. Mas ele sempre torcedor do Fluminense. E o clássico que teve, o clássico não, né? O jogo dos desesperados que eu coloquei na pauta, Fluminense e Corinthians sábado, foi chamado de o jogo Silvio Santos, por causa dessa questão. Isso foi o que foi comentado todo final de semana. Aí cantaram dessa vida não se leva a nada. É isso aí. É isso aí. Do Corinthians também você não leva nada. Mas tudo vamos segue com a Série B. Segue o enterro. Dodô faz golaço de falta no final do jogo e Nelsinho Batista segue sem derrota em casa. Ponte Preta 1, Goiás também 1. Olha, pessoal, Matheus Gonçalves aos 41 do primeiro tempo fez 1-0 pro Goiás. E um chute em diagonal bem matou o goleiro, não tinha como pegar. Não. Saiu como goleiro de... Parece que tem uma tendência de sair como goleiro de futsal. Rogério Ceni. Não, o Rogério... Não. Pior, estendendo a perna, diferente que o Rogério fazia, né? E aí uma tendência aí, vai. E aí o Dodô empatou os 42 do segundo tempo pela Ponte, por isso que nós somos Bacia das Almas. Apesar de muitos ponte-pretanos e alguns são paulinos que são ponte-pretanos como seu segundo time falaram, foi um golaço de falta. Pra mim foi
uma falha do Tadeu violenta. Porque se ele tá no meio do gol, ele pega. Eu achei que foi uma falha de posicionamento. Se ele tivesse um passo, talvez, pro lado direito, ele teria pego aquela bola. Eu vi o lance hoje umas 4 vezes. Foi mais ou menos igual foi um chute último. Fantástico. Não vou igual o Gordinho também fez contra o Vila Nova, né? Um chute frontal, diagonal, na verdade, né? Mas porque a bola não pegou efeito, ela foi reta. Isso, mas ele mirou. Mas aí que tá, ele mirou no segundo jogador da barreira. Que é onde tem que ser dicionário. Se for ver, foi um golaço na onde a bola foi. Ela bateu lá em cima, foi quase no ângulo, mas... foi na bochecha da rede, mas alto. Foi no alto. Agora, se o Tadeu tivesse do lado um pouquinho... É um típico gol que, por exemplo, o Everton do Palmeiras não tomava, de verdade. Ou talvez o Hugo do Corinthians também não tomasse. O Rafael de São Paulo não fala nada, porque pra mim tá sendo um frangueiro de marca maior. Nós vamos falar um pouquinho depois disso. Pula. Mas eu acho que nessa situação foi um gol. Pra muitos um golaço, mas pra mim foi um chute muito bem feito. Bola muito bem colocada, só que uma falha do Tadeu. Mas eu achei que a ponte pra ponte foi bom, não perdeu em casa, né? Então, ainda continua com 100% de aproveitamento, né? Não, 100 não. Agora perdeu 100. É verdade, com 2 derrotas. Tá invicto em casa. Mas invicto em casa, mas não 100% porque ele não ganhou todos os jogos. Agora empatou. Agora empatou. Digo invicto no sentido de não perder em casa, né? Que poderia cair essa marca agora contra o time do Goiás, que é um time forte, né? Um time que tá lá em cima da tabela. Digo ali, né? Pontuando para... O Goiás tá em 8º e a Ponte tá em 11º agora. Sim, mas é um time que... disputando aí para subir para a primeira divisão. Mas o Santos deixou escapar aí, só voltando um pouquinho, o Santos deixou escapar aí a vitória dentro dos seus domínios da Vila Belmiro. É isso aí, 19910002810, esse é o nosso WhatsApp, também lá no nosso site você pode participar através do nosso chat. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, tem muito assunto, tem muita coisa aqui. E eu quero ver os dois daqui a pouco, São Paulo e Palmeiras. Não sai daí não. Agora na Focus, 9h15 no horário de Brasília. Ele foi falar do Silvio Santos, cortou o Guarani da primeira fase, da primeira coisa. Eu tinha programado certo. Então não... Semana passada era pra ser só Série B no primeiro bloco. Ele semana passada faltou qual da Série B? Significa que o seu time... Não, nós falamos de todos. Não lembro, faltou que o seu time tá certinho. Tá indo bem, eu tô programando certo. Sim. Não, eu digo da... Por isso que eu mexi, o Palmeiras hoje vai ser o Palmeiras São Paulo, desculpa, Chicão. É o último assunto da Série A. Pra pegar o terceiro bloco. Um abraço pra minha prima, Elaine. Boa. Atende o Maurício lá. O Maurício pediu pra lá. Vamos lá. Fique informado aí nos principais campeonatos aqui no Esporte em Foco toda segunda-feira. Estamos aqui logo depois do programa Segunda Opinião aqui na Fox Web Rádio às 9h da noite no horário de Brasília aqui na Focus. E vou mandar um abraço pro Maurício Vernassi aqui, ó. Ele tá falando, boa noite, vamos falar do Bugre. Vamos falar do Bugre. Vamos. O Jânio aqui tá falando, Guarani 4-0, o campeão voltou. Tá quase. O Maurício tá comentando sobre o Silvio Santos também. E o Maurício tá querendo tirar o Silvio Santos do Corinthians ali, ó. No entanto, ele era carioca. É verdade. Maurício, me ajuda aí, Maurício. Ele nasceu, né? Ele nasceu no Rio. Foi criadinho e tal, mas adotou a cidade de São Paulo como... Maurício Vernassi aí, um grande abraço, sempre aí conectado aí com a Mauricião, é que o médico urologista dele era aqui em São Paulo, viu, velho? Aquele seu médico que você indicou. Vambora. Bom, vamos lá. Atendendo a solicitação dos nossos ouvintes, com 2 gols de Caio Dantas e uma sonora goleada fora de casa, Bulgrão goleia em Chapecó e respira no Z4. Chapecoense 0, Guarani 4. Eu acho que o Guarani começou arrebentando. Antes que vocês... Põe, faz tempo, hein? O hino eu falo dos gols, o Chicão já comenta. Não, vai, coloca aqui, ó. Isso aí. Pode colocar o hino também, né? Faz tempo. Pode pôr o hino. Tá quase o hino do Guarani aí. Vamos lá, então. Às vezes ele saiu por falta de colocar. Aí.
É isso aí, Bugrão. Vamos falar aqui um pouquinho do Guarani, daí a gente já entra no comentário. João Vitor aos 4 minutos do primeiro tempo, Guarani 1-0. Marlon aos 25 do primeiro tempo, 1-0. Aí o Maurício virou pra mim na metade no intervalo, que a gente tava no intervalo também do Congresso de Homens aqui. O congresso foi fantástico aqui no sábado na igreja. O Maurício virou pra mim, tá 2-0, pastor, tá 2-0. Eu falei, 2-0 o quê? Aí ele falou, o Guarani. Eu falei, pô, pensei que o jogo era à noite ainda, nem naquele horário. O Guarani ainda fez mais 2 gols. 2 gols com o Caio Dantas, um aos 10 minutos e um aos 32 do segundo tempo. E o último foi um gol, assim, que até a Chape aplaudiu, porque foi um gol bonito. Foi um gol bonito. Bonito. O que vale a pena destacar, verdade, aí ó, pra até... Dona Maria Eugênia, mãe do nosso professor Chicão. Ô mãe. Por isso, aumenta o hino aí. O hino, vai. O Guarani, o pior de tudo não é isso. Sabe que eu vi vendo e aprendendo com o nosso professor Chicão no Scout, o Guarani teve 35% de posse de bola. A Chapecoense teve 65%. A Chapecoense deu 550 passes contra 298 do Guarani. Só que a Chapecoense finalizou 11 vezes e o Guarani finalizou 15. E o Guarani fez 4 gols. Foi mais eficiente. Mais eficiente. E o gramado da Chapecoense, eles deram uma costurada ali de grama dentro da área. Tá porque a gente reclamou aquela vez. Fortaleza. Tá ficando... Eles cortaram, colocaram grama lá e tá esperando crescer, mas tá feio ainda. Mas Bugrão 4-0 massacrou. Eu acho que o Guarani começou muito bem, amassando o time da Chape. E isso foi o diferencial. As contratações do Guarani também foram importantes. Aí no meio dessa janela aí, veio o meio-campo, que a gente já vem comentando do meio-campo do Guarani, bem articulado, a defesa do Guarani também consistente, não dando chance. Parou de tomar gol, parou de perder jogo. Parou de perder. Que é o que o Nelson, depois vamos falar falando aí da Ponte, ele começa a fechar lá atrás, que depois nós vamos comentar também do Corinthians, que é uma situação também muito parecida. Então ele fecha lá atrás para poder sair depois nas bolas. Mas houve mais efetividade. Você pode ver que a triangulação no meio do campo dos gols do Guarani foram assim, o que não acontecia antes. A bola espirrava na canela, no dedão, no carcanhar. Em Piracicaba é carcanhar. Carcanhar. Por isso que... Carcanhar de grilo. Carcanhar de grilo. Então, assim, o time do Guarani começou a pegar e assim... Tá com 2 pontos acima dos 3. Ele tá com 17, o restante tá com 19. E o Botafogo, se eu não me engano, tá com 21. O Guarani acho que foi pra 17, os dois tem 19, Chapecoense e Brusque. Isso. E o Ituano também tem 19. 19, isso que eu tô falando. Os 3 da zona e o Botafogo tem 23. 23. Se acontecer... Ele vai pra 20, são 2 vitórias agora pra ele sair da zona do rebaixamento. Mas o próximo jogo... contra o Santos. Perder. É o Santos. É o Santos. Mas o Santos é aqui no brinco. Isso, mas é um empate. Vitória do dependendo da situação, o que estava respirando por aparelhos, que era o time do Guarani, já consegue... Amanhã às 7 da noite. Consegue vislumbrar aí uma saída. Perdendo Chape, perdendo Ituano, perdendo... O Botafogo pega o Mirassol. Então, mas o Botafogo não é tanto o problema porque ele tá fora, ele não alcança. Mas o Guarani precisa passar o que tá fora. Não, então, passar os que estão dentro. Como eu falo pros alunos, se eu preciso descer da árvore... O outro jogo do domingo 4 da tarde, é Guarani e Botafogo. Pronto. Entendeu? Aí que é o X. Então, aí é que tá. E quando você desce da árvore e o leão tá com fome, você não precisa correr mais que o leão, você tem que correr mais de quem tá junto com você. Porque o leão pega quem tiver primeiro ali, velho. Então o Guarani tem que ganhar desses que estão logo à sua frente. Porque é jogo de 6 pontos. Então não tem como desperdiçar e jogou muito bem, merecendo a vitória contra a Chape. E a Chape, depois, daquele fatídico acidente, não conseguiu se restabelecer, né? Então foi assim... Maurício está falando aqui, o Guarani está em último, mas temos o Caio Dantas como artilheiro do campeonato. E também fala que o jogo é na quarta-feira. Quarta-feira, então... Hoje é 20 ou 19? Hoje é 19. Hoje é 19, quarta-feira. Eu que equivoquei aqui. Valeu, Maurício! E o Jânio também. É isso aí. O Jânio também aqui que está corrigindo. É isso aí. Então você pode participar, faça como eles, através do nosso chat. Quero mandar um abraço para você de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Piracicaba, São Paulo, Campinas, aí todos conectados com a gente aqui no Esporte em Foco desta segunda-feira,
19 de agosto. Queria mandar um abraço pro James também, São Paulino. Queria mandar de novo um abraço pro meu parceiro, amigo, tá certo? Lá de São Paulo, tá certo? O Demerson também. Tem o Demerson. O Demerson, caminhoneiro, meu amigo aí. Não, mas tem ele tá meio ausente do programa, mas a gente sabe que ele tá escutando. Sempre tá ouvindo. Um abração, Demerson. Que vai nascer agora. Vai fazer aniversário junto com você. Faz aniversário dia 24 comigo. Mais uma São Paulina vai nascer daqui a pouco, né? Vai ter mais uma São Paulina. Tem uma palmeirense pra chegar aí, né? Netinha do Pedrão aí tá pra chegar, mas do Gêmeos também. Mas queria mandar um abraço pro meu amigo Douglas, mais uma vez lá de São Paulo, da Falange Tricolor. Um abraço, satisfação e aquela saudação. Se Deus quiser, vamos ver. Quinta-feira, vamos ver, hein? Contra o Nacional, vamos passar o carro. 2-0. Para. Secador de pimenteira. Vai. Bom, e toca o barco do jogo. Segue o jogo. Segue o enterro. Corinthians tem gol anulado, sai com empate de campo e com muita reclamação do VAR. Corinthians 0, Fluminense também 0. Não tivemos. Não, tem sim. Desculpa, mas tem. 3 minutos. Foi uma falta no Pedro Raul que era para expulsão. Que o jogador segurou o Pedro Raul pelo braço. Eu não sou de defender o Corinthians, você sabe disso, mas não, digo tenho no que gol. falar. Não, o gol esquece. O gol foi anulado corretamente, sem problema nenhum. Mas já era pra ter marcado. Eles têm que reclamar. Os 3 minutos de jogo, 3 minutos e 40 segundos, Pedro Raul saiu sozinho. O zagueiro pegou e puxou ele pelo braço ali, com 2 braços agarrando o Pedro Raul. E o Pedro Raul desistiu até da jogada porque o cara deu um puxão nele. Talvez se ele tivesse seguido na jogada, ele teria sofrido uma falta até mais clamorosa. Mas o erro maior não foi nem do juiz, na minha visão. Porque era lance para o VAR ter chamado, porque era lance para expulsão. Era chance clara de gol, em direção do gol. Era o último jogador, só tinha um goleiro na frente. Então teria que ter parado e dado o pênalti. O pênalti não, a falta com a expulsão. Sim. E aquilo prejudicou o Corinthians. Eu digo na reclamação do gol. O gol realmente não teve. Eu vi o lance duas vezes. Ficar esperando chegar lá. Entendeu? Agora, uma coisa tem que ressaltar é o seguinte: o melhor jogador do Corinthians, e foi uma excelente contratação, foi o goleiro do Corinthians. O Hugo foi mesmo. Tem jogado já. Agora vamos falar a verdade. Tem jogado. Por que o Flamengo deixou embora? E tá com um goleiro que não chega nem a metade do que ele joga. Não, eu tô jogando no ar. Depois não vou falar. Tem entrelinhas. Tem. Porque o Rossi, aquela saída dele que tomou o gol e foi anulado, mostrou que ele é um frangueiro de marca maior. Desculpa, flamenguistas, eu tenho que ser realista. Não, ele foi lá no escanteio. Ele foi lá no escanteio, não achou nada, tomou por cima e o cara fez o gol. Isso mesmo. Tava impedido, beleza. Eu acho que aí é uma questão... Será que ele aprontava? Não. Eu acho que Pelo que eu ouvi falar, ele era de noitada. Não, tudo bem, mas o Romário também era de noitada e decidia, vai. Mas ele fenômeno também. Mas ele tomava uns frangos no Flamengo. Tudo bem, mas é que dentro de uma constelação, quando você é uma estrelinha, você toma mais pancada. Quando você tá num time ruim, é isso que você tá falando? Não, por quê? A cara do o Jefferson virou até o rosto. Não, eu digo assim, dentro do... Tocar uma música. Não. Dentro do time do Flamengo, aquele quem pode mais chora menos. Então ele, fazendo noitada ou não, ele vai tomar. E aí o que faz o empresário? Vamos pra lá que nós vamos ter a oportunidade o quê? De ser titular, de jogar bem, de tentar fazer com que o Corinthians, né, saia de uma situação difícil. Às vezes o atleta tem que ter isso em mente também. Então se ele tá tomando toco lá, tá tomando pancada, joga melhor, mas não tá tendo oportunidade, por uma série de situações que a gente sabe que dentro do futebol tem muito, o empresário vai lá e dá o toco nele, no presidente, fala, não vou mais investir, e aí ele tem que colocar o cara que não tá bem, entendeu? Diferente de rodiziar a equipe, não tem. Eu acho que ele fez a melhor opção de jogar. E tem jogado muito dentro do time. Foi o melhor jogador do Corinthians do Corinthians. Foi o melhor jogador do Corinthians de novo no jogo. Nota 7.7 no SofaScore. Sim. Então foi muito bem. Tem salvado o Corinthians em vários lances. E o Corinthians tá indo de empate em empate. Tá tentando, mas ainda tá lá. Vai engolir. Tá ali ainda. É o primeiro fora da zona de... Tá na boca do jacaré. Hein? Mas tá... Por isso que é o jogo dos desesperados. Isso, é o primeiro a sair da zona do... Tá fora do Z4, pelo menos. Tá fora do Z4.
O Corinthians ele tem que fazer um planejamento já para o ano que vem, porque esse ano aqui... Eu acho que o planejamento do Corinthians inicial agora, de verdade, agora falando, a gente brinca, a gente zoa, mas falando sério, o Corinthians tem que cair fora das Copas e se preocupar com o brasileiro. Sim. É uma realidade. Eu concordo. O Corinthians não vai ter condição de ganhar a Copa. Pode até ganhar, mas não vai ter condição de ganhar uma Copa e esquecer o brasileiro, ele vai para a segunda divisão. Então ele tem que se focar no brasileiro para se manter na primeira divisão, como muitos times já fizeram, o Chicão bem lembrou, o Palmeiras já fez isso. O maior exemplo é o Palmeiras, quando ganhou a Copa do Brasil em 2012 e foi rebaixado. Ele ganhou a Copa do Brasil e foi rebaixado no brasileiro. Por quê? Não se preocupou com isso. Então, quando você tem uma situação dessa, várias competições, você não tem time, você tem time, não tem elenco. Sim, é isso você que eu não falo. aguenta um time, três mas não tem competições, você às vezes não aguenta duas, você vai ser rebaixado para a segunda divisão, onde o dinheiro cai e tudo mais, então não vale a pena. Isso seria o primeiro planejamento do Corinthians. E aí pensar no ano que vem, realmente, pensar algumas contratações melhores, né? Algumas peças aí. E pagar o Ranieri pro Cuiabá. Primeira coisa que tem que fazer. Porque não pagaram, vai estar problema pro Corinthians, não vai contratar ninguém mais, hein? É verdade. E toca o barco aqui, a gente volta daqui a pouquinho, logo após o intervalo, tem muito assunto ainda, não saia daí. Agora na Focus, 9h29 no horário de Brasília. 2 minutos, próximo assunto. Mais 2 minutos, próximo assunto, 3 minutos o outro. Porque depois nós temos Palmeiras e São Paulo. O próximo é Criciúma e Vasco. Depois Botafogo e Flamengo. Nem que estoure um pouquinho, 4 minutos o Flamengo, não tem problema. Mas daí a gente fecha o terceiro bloco com a parte do... Vamos fazer a corneta no quarto bloco? Sim. Último. Faz a corneta, Fórmula 1, feminino. Entra com o feminino e dá pra terminar tranquilo o programa. Claro. Como eu disse, eu acho que além da corneta, poderia ter uma coisa muito boa. A corneta naquele sentido que você falou, por isso que eu deixei tempo, porque eu acho que vai ser legal. Você faz uma, você faz outra, a gente consegue fazer as três, mas tem que ser mais breve. O Lázaro mandou uma mensagem, o Patrick retribuindo, falou, não... Não foi o Lázaro, foi o Estevão. O Estevão, desculpa, o Estevão. Mas não teve culpa, foi um lance que então, ele pediu desculpa até por consideração. O pessoal da 105 falando estão mexendo no vespeiro. Não, ele não fez nada, foi um lance do jogo. Não, tinha que terminar esse lance no futebol e não sei o que. O cara subiu, o Estevão ia subir, ele caiu em cima. Ele tava olhando pra bola. Tava olhando pra bola. É que foi uma infelicidade. Ele caiu de lado e mexeu com a coluna. Por isso que ele desmaiou. Sim. Você está ouvindo o Esporte em Foco, lembrando sempre que o nosso WhatsApp é o 19 910 00 2810 e o nosso chat é www.radiofocus.com.br. para você que está aí em outra plataforma, entra lá ou baixa o nosso aplicativo ou sair o nosso programa e também a programação da Focus, que está bem legal. E vamos, como diz o Chicão, segue o enterro. Segue o enterro. Mandar só um abraço aqui. Tem gente conectada lá nos Estados Unidos, hein? Minha cunhada lá nos Estados Unidos conectada com a gente. Lá nos Estados Unidos ouvindo aí a rádio. Maravilha. Um abraço, quem quer ouvir? Aline, minha cunhada. Sua cunhada. Mora lá. Maravilha. David marca golaço, mas Bolazzi com 2 gols. Mantém empate em Santa Catarina. Criciúma 2, Vasco também 2. Bolazier, 6 minutos do primeiro tempo, 1-0 Criciúma. E joga bem, hein? David, 36 do primeiro tempo, empata pro Vasco. Ryan vira aos 49 do primeiro tempo. E o Bolazier, aos 49 do segundo, empata de novo. Eu falei hoje, como estava conversando com meu pai, um pouco depois do almoço lá, a gente estava conversando. E eu falei, cara, de verdade, é um jogador que eu gostaria no Palmeiras. Esse francês... fera. Raçudo, toque de bola. Você viu o tapa que ele deu de esquerda? Pra depois devolver e ele entra no facão. É um cara diferenciado. O gol de cabeça foi brincadeira, o segundo gol. E o presidente falou, o treinador acho que falou do Criciúma, que ele errou os 2 gols que todo mundo achava que ia fazer. Sim. E ele fez os 2 gols mais difíceis que ninguém imaginava. Não, e ele deu um tapa assim embaixo da bola, deu uma cavadinha assim que caiu na ponta esquerda. Fez o cruzamento e ele entra no meio dos 2 zagueiros, no facão que a gente fala, né? Naquela entrada, gerando a linha de passe, que é muito usado hoje. E ele sobra na cara do goleiro, assim,
Mas ele começa o lance foi o melhor jogador do tapa que ele dá, nossa, olhando... Todo jogo ele tá sendo o melhor jogador do Criciúma. Agora, o jogador do Vasco, realmente, um menino ainda, até, fez um golaço. Lembrando um pouco aí a falta da Ponte, um chute de fora da área que pegou na bochecha e deu aquela curva na Foi na o gol rede. do Fantástico. Foi o gol do Fantástico. Porque foi um golaço. Não, golaço. Não foi parecido ali Giovani que fez o gol. Foram os gols bonitos nessa rodada. Assim, depois quando vamos falar da arbitragem também, que tá sendo ridícula aí nas rodadas, mas eu acho que assim, foram gols bonitos na rodada. Gols bem elaborados, gols bonitos. Não foi aquele bumba meu boi, né? E vai que vai. Foram gols bonitos. Vocês estão vendo o Esporte em Foco. E Palmeiras vence Choque Rei no último lance. Após o jogo houve tumulto, expulsões e muita reclamação dos palmeirenses novamente contra a arbitragem e o VAR. Palmeiras 2, São Paulo 1. Flaco Lopes aos 7 do segundo tempo. Luciano empata aos 29 do segundo tempo e Flaco Lopes novamente aos 54 do segundo tempo. Um jogão, na minha visão. Palmeiras jogou bem melhor que o São Paulo. São Paulo, certo que alguns jogadores não jogaram porque foram poupados para o jogo de quinta-feira. Foi uma opção do Zubeldia. Ele não estava presente no campo, mas é óbvio, a comissão técnica estava, então ele que fez esse esquema. Eu acho que ele poupou jogadores pensando na Libertadores, é óbvio. O Palmeiras ia a princípio poupar também, mas a importância do jogo do Brasileiro talvez fosse boa para o Palmeiras para poder preparar o time para jogar contra o Botafogo. Eu acho que foi muito importante isso, porque o Palmeiras cresceu. Já visto que o Botafogo já tinha vencido, depois não vou falar, né? O Flamengo. Então, isso... o jogo do Botafogo foi depois. Foi 6h30. O Palmeiras foi às 4. Foi depois. O Palmeiras foi às 4. Mas tinha sido sábado. Não, foi às 6h30, mas o importante de tudo é que o Palmeiras fez um jogo muito bom, o time conseguiu... O Chicão vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre o jogo também, mas o Palmeiras jogou melhor que o São Paulo, falando do Botafogo, que o São Paulo. O problema maior foi o que aconteceu pós-jogo, as brigas, o que aconteceu foi feio, foi complicado, não precisa disso, mas tudo começou porque o nosso amigo Luciano quis aparecer e ele aprontou aquilo lá no gol do São Paulo, chutar a bandeirinha de escanteio, isso não foi legal, mas tirando a briga, tirando o tumulto, que teve a expulsão depois de mais 2 jogadores, o próprio Luciano foi expulso por uma falta boba no Felipe Anderson aos 47 minutos do segundo tempo. Porque o segundo tempo foi 100 e pouco. Mas porque parou o jogo. Sim, concordo. 7 minutos por causa da contusão do menino lá do... Nossa, foi o Patrick, que já tá bem. Que entrou bem. Tá bem. Ele subiu de cabeça junto com o Estevão, acabou caindo de mau jeito, desmaiou. Foi pro hospital, tá tudo beleza com o garoto lá, mas entrou bem na partida, ele estava bem na partida. E o Palmeiras realmente dominou as ações, dominou o jogo. E na expulsão também, depois na briga, no tumulto, teve a expulsão também do Zé Rafael do Palmeiras e do Rodrigo Nestor. Eu só quero que a CBF tome uma atitude com o Sabino. Eu quero ver o que vai acontecer, porque eles vão analisar as imagens, porque o Sabino também, ele deu um soco no rosto da comissão técnica do Palmeiras na descida do túnel. As imagens foram mostradas por alguns canais aí, não por todos, mas foi muito feio isso, não foi legal. Houve a questão também do Gandula, né? O Gandula foi ele e o Luciano. O Luciano deu depois chute, que acabou. Não, ele fez o gol, ele chutou a bandeirinha de escanteio. O Rodrigo Nestor chutou também a bandeirinha, que tem uma bandeira do Palmeiras lá. O Luciano já tinha feito isso no campo do Corinthians, inclusive o Corinthians ganhou de 2-1 de virada depois, e ele fez de novo com o Palmeiras e ele perdeu de 2-1 de novo, São Paulo. Mas ele fez isso e automaticamente ele fez isso perto do carrinho de maca que estava ali do Palmeiras, e o maqueiro estava do lado, palmeirense, viu aquilo, ficou doido, deve ter tido algum entreveiro ali, e no final, depois que o Palmeiras fez o gol, palavras que ele declarou aqui, mas no final do jogo, o maqueiro foi na frente do banco do São Paulo e vibrou.
que o Palmeiras ganhou e deve ter falado um monte de coisa também. E o torcedor, o time é torcedor também, e foi defender as honras e tudo mais. Eu tenho aqui algumas considerações antes da análise, né? Eu acho que primeira situação é a seguinte. E vamos falar do VAR. E vamos falar do VAR. Ah, sim. Primeiro é o seguinte, o esporte brasileiro, o futebol, ele vai se profissionalizar quando os atletas serem profissionais. Como ser atletas, tá? Não jogadores. O Luciano já fez isso várias vezes, o Caleri fez, como outros jogadores também fizeram no calor do jogo. Isso diminuiria se tivesse 2 torcidas. Como vocês sabem, eu já fui de torcida organizada, sou de torcida organizada, sei como é ser de torcida organizada. Não é isso que vai, não é deixar de ir no estádio do adversário que vai... Ele encolhe o roxo de vez em quando aqui? Não, no Rio de Janeiro, Tô achando que era... Eu pensava que era a Jane. Eu achei que era a Jane que tava fazendo. Não, Gianni trata bem. Então assim, eu acho que existe, mandar um abraço pro Negrini, Ponte Pretano, já falando da macaca, viu, Negrini? Mas é o seguinte, eu acho que algumas coisas, pensando lá nos anos 2000, o Diego fez um gol num clássico, São Paulo e Santos. O Diego vai em cima do símbolo do São Paulo e vibra para a torcida. Fábio Simplício, volante do São Paulo, nessa época, vai lá e agride o Diego. E aí foi pancadaria para tudo quanto é lado. Então, o que eu penso é o seguinte, é um patrimônio, o símbolo. Eu posso não gostar do Palmeiras, do Corinthians, mas tem que respeitar. Santos, mas temos que aprender a respeitar, tá certo? Posso odiar, mas não posso desrespeitar. Porque a partir do momento que eu desrespeito, eu dou ao luxo de ser desrespeitado. E aí aconteceu toda essa confusão. O Veiga foi chamado a atenção porque ele também chutou, ele comemora sempre chutando a bandeira de escanteio, e ele foi chamado a atenção porque ele fez isso num outro estádio, mas não tinha o símbolo, mas questionaram. Aí o que ele parou de fazer? Fora do Allianz Parque, eu não faço isso. No Allianz Parque eu faço, só que ele é do Palmeiras. Então se o Luciano quer fazer isso, não tem problema nenhum. Vai no Morumbi, faz isso lá. Assim como no Morumbi ele pega, ele abraça a bandeira. Quiser. Sim. Vai lá, sobe em cima do escudo, que tem um escudo gigante lá no meio do campo do São Paulo. Deita, rola, fala o que quiser. Ali é do São Paulo. Então, o jogador do Palmeiras eu também não toleraria ir em cima do escudo do São Paulo, como do Corinthians, não deve. Voltando, se tivesse a questão da torcida, essa provocação que eu acho que é sadia nesse sentido, porque você inibe as brigas, né? Várias vezes eu saí pro campo da Ponte. A briga não acontece ali no campo ou nos arredores do campo. Ele acontece mais longe. Então não adianta. Deixa a torcida ir lá, porque o jogador vai fazer o gol e vai lá na torcida, comemora. Eu entendo o que você está falando. Ele não tem onde comemorar, realmente. Ele tem que comemorar. Mas não justifica. Mas não justifica o que ele fez, realmente. Não justifica, né? Muitos tatuaram essa cena do Luciano e tal. Cada um faz o que quer. Eu não faria, tá certo? Com o São Paulino. Tá certo? Porque falaram uma coisa, desculpa te cortar, Chicão, mas falaram uma coisa hoje, um comentarista que é verdade, e vamos analisar. O Luciano nunca vai jogar no Palmeiras e no Corinthians, ele já tem aquele, o São Paulo, é o Chico, acabou, a gente sabe disso. Só que a gente não sabe o dia de amanhã. Claro. E se o outro jogador faz isso, e amanhã o Palmeiras está interessado no cara? Claro. Acabou, queimou. O cara não vai fazer, perdeu a chance de ir para outro time. Então, por isso que eu acho assim, eu lembro, conversando hoje com o pessoal da Ponte, né, onde eu trabalho, num derby, colocaram a camisa da Ponte no degrau do ônibus do Guarani, o pessoal pisar na camisa da Ponte, e filmaram isso. Vários jogadores do Guarani pularam, não pisaram. Por quê? Aquilo ali é um patrimônio, como se fosse a bandeira. O pessoal ridiculariza, mas é a bandeira do Brasil. Teve um jogo do Paris Saint-Germain, que tinha um distintivo, acho que é do Mallorca, na saída do túnel, os jogadores saindo.
o símbolo estava ali, eles desviaram do símbolo para não pisar no tapete que tem o símbolo do clube. Isso é cultura. Isso é respeito, é cultura. Então isso precisava mudar realmente no futebol. E isso tem muito a ver também com muitas coisas que precisam mudar, e nós vamos falar isso na análise. Bicho, mas antes da análise, eu tenho que falar uma coisa, rapidamente. A gente tem tempo ainda, o Jefferson pode ficar tranquilo que está no programa ainda, está no esquema, mas a gente tem que falar o VAR. O segundo gol do Palmeiras que foi anulado, o VAR não mostrou uma das câmeras para o Rafael Claus e anularam o gol do Palmeiras, falando que o Flaco Lopes tinha encoberto a visão do Rafael. Não encobriu, mostrou a câmera do outro lado do campo, ele tinha total visão do chute, total visão do que estava acontecendo. Ele falhou realmente no gol. Ele não defendeu, não foi porque o Flaco estava na frente, foi porque ele falhou mesmo no gol do Palmeiras. Então o segundo gol foi realmente... O VAR tirou o gol do Palmeiras, era o segundo, 2-0. E o pênalti, eu tenho que falar do pênalti também, do chute na bola que o Lucas tirou com a mão. É um lance que todo jogo está se marcando pênalti. Ele virou o braço, abriu o seu... campo de ataque, no caso do corpo, né? E a bola bateu na mão dele sim, em direção ao gol. Era pênalti pro Palmeiras também. O VAR nem chamou, não mandou o Claus olhar e falaram segue o jogo. Mas mesmo então, dois lances. Mas mesmo o Flaco não impedindo, apesar que ele estava impedido. Ele estava impedido, mas ele não atrapalhou o lance. Justo. É isso que foi. Mas lá atrás também não foi falta. Foi falta. Eu vou te falar, eu estava vendo o jogo ontem do Real Madrid, eu vi os melhores momentos hoje do Real Madrid. O lance pior que aquele, porque o Felipe Anderson, ele pula na frente do jogador e trava a bola. Ele não pegou o pé do jogador. O jogador simplesmente estava com o pé com o pé. Foi como se tivesse uma dividida. Então não foi falta. E o lance hoje, o lance que eu vi do Real Madrid de ontem, que o jogo de ontem que o Real Madrid, golaço do Rodrigo, empatou o jogo ontem, ele foi pior. Foi um lance de dividida também, que poderia, no Brasil, qualquer juiz poderia falar foi falta, também não foi falta. O juiz não deu nada. Então foi um lance totalmente fora, atípico. Então, pra falar a verdade, tem que começar a ter uma coisa no Brasil, nós já falamos isso, vou repetir de novo. Critério de arbitragem. Isso. É isso que eu ia falar agora também. Esses lances não são falta. Não tem que marcar. Assim, por causa de um juiz que marca, esse lance tem muita gente, que nem o Chico acabou de falar, foi falta. Não foi falta. Então tem que parar com essa baboseira. Sabe como que termina isso? O interpretativo. No basquete não tem interpretação. No handball não tem interpretação. No vôlei não tem interpretação. Pronto, acabou. Não fica no árbitro. Vira regra. Tem que ser assim. Isso. É igual o impedimento pelo semiautomático. Virou a câmera? Foi. Não foi. Mas aí, acabou. Aquele que é escandaloso, que deixa correr. Eu acho um absurdo. Exato. Eu acho um absurdo. Não é só isso, Chico. Teve alguns lances ontem. Todo gol agora vocês podem até falar que é choro de Palmeiras, mas não é. Analisando todos os jogos que nós falamos de gol que o juiz anulou do Palmeiras, o Palmeiras teve, nos últimos 5 jogos, acho que foram 4 gols anulados. Todos os lances de gol do Palmeiras, o juiz vai 1 metro para trás, o VAR traça a linha para mostrar que ele não tá medindo. Tem que acabar com isso, tá 1 metro para trás, foi gol, acabou. Não é choro, corintiano. Mas eu vi isso em outros lances. Eu estou falando do Palmeiras, mas eu vi isso em outros times. Sim. Só que quando é um time mais assim, o Flamengo, por exemplo, o Flamengo faz gol, nem traça gol, já bate logo no meio de campo, acabou. O que aconteceu com tem que parar o Mirassol com isso. E Ceará, que eles reclamaram e condenaram o árbitro, o VAR já foi lá e acabou, filho. Um abraço, satisfação imensa. Gol, pênalti, foi lá e já era. É isso aí, então vamos lá. Mas foi falta no intervalo, a gente volta com a análise. 19910002810, esse é o nosso WhatsApp e esse é o nosso programa Esporte em Foco, todas as segundas aqui nesta emissora, nesse mesmo horário, às 21 horas. Bate-sinal. Bate-canal. Vamos lá para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta. Agora na Focus, 9 horas e 46 minutos no horário de Brasília. Da segunda às 20 horas,
Eu quero sinal porque eu tô web. Eu mandei cortar porque você vai fazer análise agora. Então, deixei para você fazer análise. Porque aí a análise eu vou fazer sistemático, não vou falar de lances. Não, você vai fazer o que você faz aí. E o tempo aqui tá cronometrado agora, você tem 2 minutos e meio. Não, é rapidinho. 2 minutos e meio ele vai tocar a sinetinha pra você. 2 e meio ele vai tocar a sinetinha pra você. Grande LJ, Ponte Pretano, RJ, Renatão. RJ. Olá, amigos ouvintes, eu sou a doutora Laura Cardoso e convido você a ouvir o programa... Eu ia falar que o Palmeiras massacrou São Paulo, o Palmeiras trucidou, e foi verdade, mas daí ele ia chorar mais ainda. Eu falei, não, deixa quieto, vai. Deixa o 2-1, tá muito bom. Eu só fico aqui, briga. Eu ia falar que o Palmeiras massacrou São Paulo, trucidou São Paulo. Eu falei, não vou ficar quieto, porque... os só números, deu Palmeiras, vai. Os números, eu vou nos números, só deu Palmeiras. 53% de posse de bola, 26 chutes a gol. Vamos comentar do Palmeiras, você vai comentar aí agora lá. 24 chutes a gol. São Paulo finalizou 8 vezes. O Palmeiras finalizou 24, pô. Você vai falar que não trucidou? Finalizações. E depois da análise a gente vai fazer Pode corneta. A corneta? Corneta. A corneta a gente faz mais rápido, 1 minuto cada um, assim, uma coisa, ou 30 segundos cada um, só pra falar o que é corneta, dar uma explicação e manda bala. Eu tinha um negócio da corneta, não lembro o que era, do arbitragem. Tinha uma outra. É sua. É sua. Vamos então aí à análise do jogo do Choque Rei. Vamos aí na análise do Choque Rei. Ontem 2-1 para o time do Palmeiras. O São Paulo entra no sistema 3-4-3, diferentemente do que vinha atuando no 4-2-3-1. Eu acho que foi o grande erro do Zubeldia começar, porque o São Paulo não sabe, não tem cacuete para jogar com 3 zagueiros, até porque o Arboleda fica sobrando ali, ele não tem nenhum tipo de atitude quando ele joga como zagueiro central, vamos dizer assim, né? Não é um zagueiro nem pela direita, não é pela esquerda, ele jogou centralizado, tá certo? E aí você tem 4 jogadores no meio campo e 3 jogadores lá na frente. Eu gostei da entrada no começo, o Ferreirinha, eu acho que foi um excelente, mas apesar que ficou muito travado, o time do Palmeiras entra no 4-2-3-1, já pensando aí, jogando o Flaco Lopes lá na frente, Rafael Veiga, o Lázaro e o Estevão, e o Richard Rios um pouco mais calmo dessa vez, por isso que o futebol dele aparece, e o Zé Rafael do lado esquerdo, e aí fazendo essa linha com o Traíra do lado esquerdo, né? Vamos falar assim, né? Que é o Caio Paulista. É o Traíra, Queria brigar lá. Tá jogando bem de novo. Não, bem mal. Vitor Reis, Gustavo Gomes, que eu achei que foi abaixo do que ele vinha jogando. E eu achei que ele melhorou. Então, porque mas nos últimos jogos eu tava querendo a cabeça dele. Então, e o Marcos Rocha, que eu acho que foi um pouco melhor. Esse futebolzinho tá baixinho. Mas melhorou no quesito aí de ala direito, tentando segurar as descidas do Ferreirinha. Teve uma atuação aí bem acima. O Ferreira jogou 11 minutos, né? Que depois foi substituído pelo Patrick. Isso. Que acabou também sendo substituído posteriormente pelo Alan Franco. Alguns comentaristas e gostam de ressaltar o seguinte: falta pro pro Patrick entender que ele tá jogando no São Paulo. Pegar o Lucas, por exemplo. Quantos ele tem? 19? 19 indo para 20. Acho que é por aí. E só lembrando os ouvintes que a última notícia da CBN está super bem, depois nós vamos comentar aqui, né? Não cabe agora a análise, mas ele está bem. Eu assisti, foi uma queda assim, que não teve, claro que a maldade, e é um jogo de contato, não tem como. Mas vamos lá. Eu acho que o grande erro aí do Zubeldia foi essa entrada. Não foi nem entrar com um time alternativo, não. Foi o esquema tático do Zubeldia contra o Palmeiras no Allianz Parque. Eu acho que poderia entrar com o mesmo time, tá? O mesmo time, mas entrando no sistema 4-2-3-1 que ele já está acostumado a jogar. E ele teve que mexer,
fazer as alterações. 53% de posse de bola contra 47%, aí quase que vamos dar um empate, se fosse ver um empate técnico aí dos dois times. Grandes chances de gols, claro, 4 para o time do Palmeiras, 24 finalizações do Palmeiras contra 8 do time do São Paulo. Claro que aí o Rafael foi muito mais utilizado, 6 defesas contra 3, 6 escanteios contra 1, então o Palmeiras aí utilizando muito a questão do ataque. 17 contra 12 faltas do Palmeiras, mais faltoso aí. 417 passes do Palmeiras e 380 do São Paulo. E aí que entra, eu acho que entra a grande aí diferença, o diferencial aí, foram as faltas do tiro direto, tá? Foram 16 faltas do São Paulo e 12 do time do Palmeiras. E aí a análise aí do time, o menos pontuado foi o Rafael, falhou no segundo gol, tá certo? O primeiro ali tava mal posicionado, mas o segundo, se ele tá no gol, mesmo o Flaco Lopes fazendo, que é o que ele mais faz de forte, é o cabeceio, o Rafael estaria no meio do gol e teria pego essa bola. Eu acho que ele teria, sim, segurado essa bola. Ele deveria ter saído na bola. Ele não ficado, porque o Arboleda tava na jogada. Eu achei que ele errou no tempo da bola, que ele deveria ter cortado antes do Flaco Lopes. Concordo, mas o tempo dele, o Flaco como atacante, ele subiu muito mais no tempo do que o Rafael. Você sabe disso, bola dentro da pequena área de quem? Do goleiro. A bola foi dentro da pequena área. Sim. É isso que eu falo. Mas foi um pouquinho ali pra fora, na verdade. Eu só mandei o recado pro nosso treinador da seleção lá. Esse é seu goleiro aí, ó. Então, mas aí entra o Luciano, só colocando aqui, o Palmeiras ataca muito mais pelo lado esquerdo, tá certo? Usando muito mais o campo, no meio campo e no lado esquerdo, no mapa de calor aqui. O São Paulo jogando muito mais lá atrás com o Rafael e jogando muito mais no meio campo. Que isso se constata, a jogada ali com o Rodrigo Nestor foram os maiores passes, com o Arboleda e o Rafael. E no lado do Palmeiras, o Caio Paulista com o Lázaro e o Vitor Reis com o Gustavo Gomes. Mas foi um jogo ali, pra mim, se tivesse o 1-1, teria sido um bom tamanho. Analisando os dados, tá? Não estou falando agora pensando no São Paulo ou no Palmeiras, nas rivalidades, mas analisando os gráficos, o time do São Paulo e o Palmeiras do Choque Rei teria sido sim um empate 1-1, um grande resultado. Mas não foi, eu tenho que falar aqui. Vai, Jefferson, fala do Jânio. Jânio, te amo, você sabe disso, mas... O Jânio que tá não falando é isso aqui, não, ó. vai, vamos falar. Você entende de futebol, Foi falta vai. no meio campo. Lá, foi nada. Ele tá chorando. Chato, reclama de tudo. Não, a gente reclama do que é certo. Na Poderosa ele tira, ele deixa no mute na Poderosa, ele não consegue mais. Chicão, fala pro pastor que o Palmeiras esse ano não vai ganhar nada. Ô, nego, mas não vai ganhar nada, meu. Você vai ver. Vamos Libertadores de novo. Ô, nego, tá parecendo o Corinthians, só já não gostei. É cornetada, pai. Tá me cornetando. Aí ele falou que você tá sumindo o som, não sei o que aconteceu lá. Eu acho que ele abaixou o volume lá pra não ver a gente. Bora lá. Mas eu gostaria só finalizando. Porque depois nós vamos... Mas uma grande, como a gente já... pode ser até virar um bloco, uma das situações do programa, ressaltar aí algumas situações muito boas dos atletas, e eu acho que tem que ser, mas depois, né, não foi o Patrick, foi em cima do Patrick, foi o Estevão. Mandou depois, ele saiu já, o Patrick saiu de campo já, tava consciente e tal, mas ele mandou lá pro Patrick já lá no Albert Einstein, tá certo? Mandou que nunca faria isso com um colega de trabalho, com ninguém, e pediu
perdão, irmão, conta comigo. Tem 17 anos. Isso, aí o Patrick responde. Fica tranquilo, mano. Fica tranquilo, mano. Sabemos do seu caráter, do seu lado atleta, escreveu. Eu acho que com sinceridade, nada de puxa-saquismo. E eu acho que isso tem que emanar no futebol. E só falando rapidinho aqui, o Vitória estava ganhando de 2-0 e o Cruzeiro empata 2-2 aos 92 minutos do segundo tempo. Só para finalizar, vamos lá. Você está ouvindo Esporte em Foco. Corneta do dia. Fala, Jefferson. Vai, Jefferson, começa. Vai, que você nunca fala hoje. agora. Você falou que tem a corneta, vai. Você tem tempo pra falar. Vai, Corinthians, vai, Corinthians! Eu tenho a corneta. Olha, eu sinceramente, eu comecei a assistir o jogo. Esse jogo aí que vocês estão falando aí, do Palmeiras e... Choque Rei. Corinthians aí. Corinthians não, aí... São Paulo. Ih, caramba. Chamando Jesus de Genésio. Oh, meu Deus. Misturando tudo. Olha, eu achei uma falta de respeito da torcida do Palmeiras a hora que toca o hino nacional. Isso já é praxe, não é só o Palmeiras. É muito feio, independente se é o Palmeiras. Não, olha, não, gente, é sério. Botafogo faz a mesma coisa no Rio. Tem um monte de clube que tá fazendo a mesma coisa. O São Paulo não faz isso no Morumbi, não. Você vai lá, se cantar, o pau tora. Se cantar, o pau tora. É feio. Independente se é Palmeiras, Corinthians, seja lá quem for, eu acho isso muito feio. Mas é a corneta, vamos respeitar. A gente respeita, mas... Cornetou. Palmeiras, meu Palmeiras. Não, é show de bola. Não, é a mesma coisa que você pegar uma música e transformá-la, gente. É a mesma coisa. Aí nesse ponto é um patrimônio brasileiro. A hora do você não canta nem a primeira parte do hino, porque fica lá na introdução, você nem sabe a primeira parte do hino. Nem eu sei, não vou falar a verdade pra vocês, mas tem uma primeira parte do hino que foi tirada do hino, ninguém sabe disso. Outra hora eu venho com essa história, mas vamos lá, vai. Essa é minha corneta. Tá bom, a gente respeita. Olha, eu ia falar do quarto árbitro lá, o regra número, não sei, lembra que era regra, sei lá. Mas eu ia falar dele, mas eu vou falar de uma situação seguinte. Todo mundo discute sobre a inclusão no Brasil, no mundo, principalmente no Brasil. Estamos às vésperas do início da Paralimpíada. E a minha corneta vai para a transmissão das televisões, principalmente da Poderosa, de não ter o mesmo nível de comprometimento de transmissão que foi dado às Olimpíadas para as Assiste Cazé TV. Não, então isso que eu tô falando. Dele vai ter, do Cazé. Não, vai ter, a Sport TV vai passar. Entendeu? Mas não na íntegra, como? Então, assim, a gente não pode discutir a inclusão se dentro da questão mídia não se tem esse respeito. A própria mídia trabalha com respeito, fala do respeito, fala não sei o quê, mas não tem a mesma quantidade e a qualidade de transmissão para as Paralimpíadas. Essa é a minha cornetada, que eu acho que deveria ter o mesmo nível como outros países têm. Outros países vão transmitir como foi as Olimpíadas. E a sua? A minha, rapidamente, já falei um pouco, mas, Lucianão, desculpa, meu caro, mas você conseguiu ontem entrar no final do jogo, primeira bola fazer um gol que ajudou o São Paulo, chutou a bandeirinha de escanteio do Palmeiras com a bandeira do Palmeiras, fez uma falta no Felipe Anderson, foi expulso e conseguiu fazer seu time perder de 2-1. Minha corneta é pra você, meu irmão. Só isso. Papi falou que não foi falta, mas deixa ele falar, deixa ele escrever. Não, falta do quê? Que não foi em cima do Luciano, não foi falta. Não, Papi falou. Que isso? Não, ele falou de outra coisa, ele falou da falta no meio campo. Papi, escreve aí. Ele falou da falta do Palmeiras. Vamos lá, segue. Ele não falou da falta do... Você não foi falar aquela falta foi absurda. Ele falou, não foi falta não. É São Paulino, não... Tá chorando, não, é choro. Não foi falta, papai falou. Não foi Vamos falta. Lá, segue o jogo. Segue o enterro. Fique informado do que está rolando nos principais campeonatos. Esse é o nosso Esporte em Foco desta segunda-feira, 19 de agosto de 2024. E a Fórmula 1, ela retorna no próximo final de semana, depois do recesso de verão. Teremos domingo o Grande Prêmio da Holanda, circuito de Park Zandvoort.
Aonde? Olha, chique, você viu que eu aprendi até o Sandvoort. É o palco por acaso eu já tinha ouvido uma vez, acho que eu guardei. Guardei. Palco Mas de Verstappen. é igual falar da última corrida antes das férias de verão, foi em Spa-Francorchamps. Spa-Francorchamps. Fera. Mas essa corrida aí vai dar o retorno agora depois das férias, vamos ver como onde vai eles ser. Mexem nos carros. É onde ocorre todas as mudanças, é onde vai talvez mudar de férias um pouco de verão o campeonato. pra eles, né? Vamos ver como vai ser. Vamos ver como é que vai estar, né? Maravilha. E também o Brasileirão Feminino. O Brasileirão Feminino, vale a gente ressaltar alguns pontos. Foi a 14ª rodada do campeonato. É a penúltima rodada. Vou falar os resultados rapidamente aqui para nós entendermos um pouco a situação. O Avaí Kinderman 1, Flamengo 1. O Cruzeiro fez 7 no Corinthians, que fez só 2. Foi 7-2 pro Cruzeiro. Fluminense e Bragantino 0-0. Não vou nem tirar sarro do Corinthians. Fica tranquilo, porque o Corinthians é líder ainda, tá tranquilo. Ferroviária 3-2 no Atlético Mineiro. O Grêmio ganhou de 2-0 do Real Brasília. Palmeiras perdeu pro Inter 2-1. Um abraço, galera que tava acompanhando aqui pelo Instagram.